Boa noite, eu sou o Roberto Moscatelli, ensino empreendedores a criar e lançar os seus produtos digitais. Hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Valéria, que vai falar sobre o poder da fala. O poder da fala e como, boa noite, como é que ela pode aproximar você da sua audiência, tanto quanto ela também pode afastar. Então, ela é especialista. E hoje quem está travado, quem está com algum problema de fala ou de aparecer, começa pela fala. É um mecanismo poderoso. Então eu vou chamar ela aqui, ela vai se apresentar e já chama alguém que está precisando fazer uma live, está precisando gravar um vídeo e está travado, tá? Então é importante. Vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Olá, doutora Rose. Tudo bom? Bom ver as comprometidas aqui. Conectou aí, Moscatelli? Olá, Valéria, tudo bom? Boa noite. Tudo Tudo bem? certo? Tudo Está me certo. ouvindo bem? Tô, você tá? Sim, perfeitamente. E a imagem está certinha, eu fiquei com medo de estar cortando a cabeça. Ah, já começou dando dica, né? Olha, gente, olha lá, já começou dando dica. Não tá cortando, não. E sempre tem que aparecer assim, tem que aparecer seu rosto, né? Exatamente. Olha só, o Moscatelli já está ligado em tudo, mas é isso mesmo. Valéria, explica um pouquinho quem é você, por que que você tá aqui. Perfeitamente. Então, boa noite a todos. Eu já vi que tem uma galera aí dando oi. Sejam bem-vindos a São esse as nosso bate-papo. comprometidas. A gente chama de comprometidas aqui. Exatamente. Exatamente. Então, quem é a Val? Eu sou uma fonoaudióloga que sempre acreditou muito no poder da fala, Moscatelli. Eu não sei se deu tempo da gente conversar sobre isso, mas fui uma criança que sempre tive muita dificuldade em aprender. Então, na escola, eu É, sofri um bocado. sim. E eu descobri que a fala era uma ferramenta poderosa, porque quando eu faço uma prova escrita, por exemplo, eu não conseguia ter a mesma performance como se eu estivesse apresentando aquela matéria. Olha. Então, isso eu descobri muito pequena. E aí, quando terminei o colegial, quando eu fui escolher uma faculdade, a fonoaudiologia pintou. Eu não sabia nada sobre fono. Comecei a pesquisar, entender. E a partir dali, na universidade, eu entendi que tudo aquilo que eu fazia de uma forma intuitiva, existiam técnicas para que qualquer pessoa pudesse falar e se expressar e ser compreendido. Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória com a fala, buscando ajudar pessoas que estavam travadas, que tinham alguma dificuldade. Por quê? Falar bem não é dom, falar bem é técnica, é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver. E você pegou essa habilidade, né, que era uma coisa que estava acontecendo na tua vida, transformou e hoje essa habilidade você transformou em um método onde você ajuda as pessoas no online que tem essa dificuldade. Eu vou chamar quem tem um negócio digital ou quem vende um produto, quem precisa se apresentar, quem precisa gravar uma live como essa. São algumas dicas, ó. E é o seguinte, ela vai dar 3 dicas fundamentais aqui, se, se vocês ficarem aqui se vocês quiserem, né? Vocês têm que chamar as pessoas que estão com problema. Gente, o que a gente está fazendo aqui é para vocês destravarem. Então, assim, se você tem alguém travado, já manda o avião para a pessoa, manda para ela. E olha, vai ficar aqui, não fica gravado essas aulas, não, só para os comprometidos. E a Val, ela vai te explicar passo a passo tudo o que acontece, como é que funciona, o que é que não funciona, e vai deixando suas dúvidas aqui no comentário. Qual é a sua maior dificuldade? Porque, assim, você falando a sua dificuldade, já ganha logo uma mentoria da Val aqui, porque hoje ela ajuda produtores digitais, olha só. Exatamente.
Mas é incrível esse link que eu fiz, porque eu fui para a universidade e na universidade eu descobri que existiam técnicas e que qualquer pessoa poderia falar bem. Eu comecei trabalhando com as pessoas no presencial, desenvolvendo a fala daquelas pessoas com relação aos objetivos que elas têm. E aí, quando eu migrei para o digital, eu comecei a observar, Moscatelli, que as pessoas elas falavam para mim o seguinte: Val, eu amo falar, eu adoro conversar, mas quando chega na frente da câmera, eu não sei o que acontece. É porque a maioria de nós, às vezes, esquecemos que a linguagem é a mesma, mas o modo de falar, ele é diferente. Se eu tivesse sentado com o Moscatelli... Explica melhor isso. Gostei. Ó, gente, anotem. Ó, eu tô anotando. Ó, vamos lá, gente. Vamos anotar. Vocês têm que anotar, é fundamental. O que a gente aprende, a gente acaba esquecendo. Olha o que ela falou, é importante isso. Vamos lá. Explica melhor, Val. Pois é. Quando nós estamos conversando presencialmente, nós temos a nossa presença ali junto com a pessoa. Então, ela está próxima, ela consegue perceber o nosso tom de voz, ela consegue perceber com mais clareza as nossas micros e macro expressões, que são as caretas que a gente faz. Se a gente fica com dúvida, às vezes a gente retrai um pouco, sabe? A gente cruza os braços, sabe um professor, quando ele está dando aula no presencial, eu não sei se você já deu aula, Moscatelli, eu imagino que sim, mas se você já deu aula para alguém, a gente consegue olhar na carinha das pessoas e a gente consegue entender, fazer uma análise se eles estão compreendendo aquilo que está sendo dito. Então, isso é um grande problema. Aqui no digital, a gente tem a reação das pessoas. No momento, elas estão acumulando, né, conhecimento, mas elas não estão reagindo. É como se fosse uma palestra. Geralmente as pessoas começam a descer, entrar no banco, é que o assunto está ficando chato. Aí tem algumas técnicas que na palestra você levanta as pessoas, né? Uma história, por exemplo, uma história envolve. Então, assim, é uma técnica de fala que presencialmente funciona. E no digital, como é que é? Como é que faz isso? Né? Então, linguagem é por isso. Sim. No digital, a gente precisa trabalhar alguns elementos da nossa fala para trazer essas pessoas com a gente. E o primeiro deles, Moscatelli, é a pausa. Porque, às vezes, no presencial, a gente acaba abrindo mão. E a gente pode, às vezes, abrir mão da pausa. Por quê? Porque nós temos as reações imediatas. A gente consegue fazer essa leitura. E no digital, a pausa, ela é muito importante. Por quê? Porque tem o delay da internet, que já está ali. A gente tem esse tempo até essa mensagem chegar, até a gente falar, vocês entenderam, até aguardar essas reações. E o que eu observo é que a gente, quando chega aqui nesse universo, a gente está muito acostumado com o jeito de falar no presencial. E aí as pessoas chegam aqui, elas, sabe, falam assim, sem dar a menor pausa para a gente tentar entender. Porque uma pausa, ela é tão falando para você que está ali produzindo conteúdo, como também para quem está entendendo, para elas anotarem. Então, as pausas são assim, elementos, um dos primeiros elementos que eu sinto que a gente acaba pecando muito quando está aqui no digital, dessa questão da diferença entre a linguagem ser a mesma, mas o modo de você falar, ele é diferente. Então, é importante, anotem aí, fazer pausas. É uma conversa, perguntar, vocês estão entendendo? Ficou claro? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, me sinalizem. Se vocês estiverem entendendo, mande uma borboletinha, mande uma carinha feliz. Se não estiverem entendendo, manda um ponto de interrogação, porque assim eu consigo equilibrar o nível de compreensão de quem está nos assistindo, Moscatelli. Essa pausa é fundamental, principalmente se você tem um assunto muito longo, onde ele abrange várias coisas técnicas, você não consegue explicar tudo de uma vez só. Então, eu dei uma pausa agora, até porque, enfim, eu já estou
né, eu sou um expert, a expert é você. Então, assim, se você pega um assunto e solta a metralhadora, você não dá tempo das pessoas respirarem, elas cansam mais rápido. Tô certo quanto a isso? Faz sentido? Exatamente. O que que acontece? Nós temos uma coisa na nossa caixolinha que se chama neurônio espelho. Então, nós tendemos a espelhar o comportamento da outra pessoa. Por exemplo, se o Moscatelli chegasse aqui batendo na porta do meu apartamento, gritando: Valéria, acorda, você está atrasada para a nossa reunião, o que que é isso? Estou te esperando. Eu tenderia a gritar com ele também, falar: Moscatelli, acordei tarde. Nós tendemos exatamente a ter um comportamento muito semelhante, muito espelhado. Então, se você tende a falar muito rápido, a aumentar muito a sua velocidade de fala, a não fazer pausas, a ficar ofegante, por exemplo, a sua plateia ela vai sentir essa falta de ar. Sabe quando a gente está assistindo alguém, Moscatelli, a gente fala assim: cara, não sei, tô sentindo uma coisa ruim, essa pessoa falando tá me dando um negócio. Às vezes é porque a pessoa não faz pausa para respirar. Acho que é a ansiedade de contar o fato e o que você falou do lag, as pessoas demoram algum tempo, né, para elas reagirem. E aí o fato delas demorarem, inclusive acho que foi a Barry que falou que quando você pede a participação das pessoas, você tem que tomar cuidado, porque existe um timing entre o que você pediu, porque senão você acaba até frustrado, porque você não vê resposta. Então, assim, por mais que a gente já tenha dito, conta qual é a sua maior dificuldade. Sim, no momento certo ela vai acontecer. Então, controlar a ansiedade, né? Eu diria que são até 2 pontos, né? Um seria a pausa, a velocidade. E ainda botaria um outro ponto, né? É tentar controlar um pouco a ansiedade da resposta, do feedback, né? Das pessoas. Que é uma condição adversa. Você pode ter pessoas que estão querendo participar do assunto ou estão querendo atrapalhar. Exatamente. E o maior perigo, Moscatelli, é que quando nós estamos na frente de uma câmera, quando nós estamos fazendo uma live, nós estamos expostos. E quando nós estamos expostos, às vezes nós tendemos a agir mais pelo emocional na nossa fala do que pelo racional. Então, qual é a dica que eu... O que acontece? Se alguém faz um comentário desagradável aqui, por exemplo, sei lá, algo nada a ver, faz um comentário totalmente desagradável para nos desestabilizar, o que às vezes... Aqui nós estamos em 2 e a gente está bem de boa. Se alguém falar alguma coisa, a gente simplesmente vai bloquear e ignorar, porque a gente não vai dar holofote para essa pessoa. Mas quando nós estamos começando, às vezes uma dúvida... Às vezes a pessoa não soube usar bem as palavras. E às vezes uma dúvida pode te desestabilizar. E o maior perigo na live é quando você entra... Sabe lá o negócio do neurônio espelho? Você acredita que aquela pessoa falou uma coisa, você está envolvida por uma forte emoção e você tende a reagir. E quando você reage na sua fala, quem está dominando a sua fala não é mais você, é o outro. Seja no comentário, seja o convidado que você tem. Então, alguém escreveu alguma coisa desagradável para você. Você, primeiro, se você puder ignorar, você ignora. Mas se for no formato de uma pergunta, porque às vezes a gente tem alguns alunos, algumas pessoas que nos acompanham, que é como se elas quisessem nos testar. Eu sinto isso. Então, o que você vai fazer? Você vai sentir o seu pé no chão. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa estabilidade. A nossa estabilidade física, ela está diretamente relacionada à nossa estabilidade emocional. Nós precisamos ter algo palpável. Então, os nossos pés é a nossa base. Os nossos pés, eles são a nossa base. Então, sentir os pés no chão, soltar o ar sempre, gente. Se alguma coisa te desestabilizou nessa vida, principalmente aqui na internet, antes de você abrir a boca para falar, abre a boca para soltar o ar, sabe? Solta o ar,
Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. E você lê a pergunta em voz alta. Fulano, estou lendo aqui o seu comentário. Você falou isso? É isso mesmo? Porque eu entendi dessa forma. Eu posso estar equivocada. Se estiver dentro do tema, você responde. Porque às vezes é uma pergunta mal educada, mas é uma pergunta que está dentro do tema. Então, você sabe, domina, você vai lá e responde a pessoa. Se foi uma pergunta totalmente fora do tema, você pode dizer: olha, aqui nessa live hoje nós estamos falando sobre como reter a atenção do seu público pelo poder da sua fala. Amanhã, ou numa próxima live, ou em uma outra live, eu já falei sobre alguma questão que a pessoa está perguntando. Já falei sobre velocidade de fala, por exemplo. Me chama no direct, que eu vou ter o prazer de te ajudar e de te encaminhar o meu conteúdo. Então, sempre ter muito cuidado, porque é muito fácil, Moscatelli, da gente se desestabilizar por meio da nossa fala. Eu trabalhei por muitos anos preparando advogados para a prova oral. Então, é um momento que ali o que conta não é o emocional, sabe? Não é o que você sabe. O que conta mesmo, melhor dizendo, é o seu emocional. Como que você se comporta diante de uma banca, diante de pessoas que você coloca muita autoridade. E aqui você precisa ter um posicionamento similar. Você precisa se separar e agir por meio da razão. Não deixar a emoção, o calor dominar a fala. Então, gente, ó, já anota aí, porque, olha, ansiedade, controlar a emoção, a questão da postura. Vocês sacaram isso? Vocês anotaram isso? Olha só que louco, né? Quantos de vocês estão com o pé no chão assistindo essa live? Ou estão deitados aí? Se você estiver fazendo uma live, é bom que você esteja com o pé no chão, porque a tua estrutura toda... Não, a Val pode até te explicar melhor isso, é porque, enfim, eu acabo me consultando com ela. Mas a tua estrutura, ela tem que estar fixa, né? Você não pode estar balanceado. Outra coisa é a tua estrutura emocional. Então, ela já passou até um passo a passo aí, aconteceu alguma coisa, dá um tempo, tenta responder. Nossa, é a caneta, gente, não é vermelho de sangue, não. A caneta é vermelha, nossa, parece que eu tô sangrando, que horror. Usar um pouco de humor também faz bem, tá? E como é que é? O meu. O a meu tá doutora ficadinho. Rosa falou: isso, meu pé tá fincadinho no chão. Bom coração para a doutora Rosa. Rose, desculpa, doutora Rose. Doutora Rose é super comprometida, sempre tá aqui. Sempre fazendo live também. Perfeito. Outra coisa é, vamos lá, né? Assim, agora o que você, assim, você falou dos advogados, né? Então, assim, se a gente tivesse que trazer isso para o nosso mundo aqui, você disse o que é errado já, né? As formas, né, que a pessoa utiliza, ela não está centralizada, ela está agindo pela emoção. Aí você deu o exemplo do advogado, que ele precisa ter esse equilíbrio. E aqui no digital existe um desespero quanto ao timing do Instagram, quanto à velocidade que a pessoa tem que falar, sobre a missão dela. Ela tem quase que uma missão cumprida, que ela tem que entregar todo esse conteúdo, ela tem velocidade e ela não pausa. É que eu falo isso aí, né? Eu falo não, é uma frase, sem pressa, sem pausa. Então, todo esse conjunto é justamente... Boa noite, Ali. É justamente para o quê? Para você conseguir ter um resultado melhor de retenção e de autoridade, né? Porque o do advogado... Então, qual dica que você daria para as pessoas de exemplos de boa execução aqui para quem está produzindo material digital ou para quem está querendo fazer a primeira live, quem quer fazer um vídeo, né? Você já deu as dicas, olha, pé no chão, mas existe também uma questão de postura, de olhar. Lembra das microexpressões? Vocês lembram, né? Quem chegou atrasado, a gente falou sobre as microexpressões que no presencial dá para ver. Aqui também dá, mas você não precisa ficar olhando para a câmera, assim, que eu também acho que talvez possa ser errado. Aí a Val pode explicar. Val, isso está certo ou está errado? Então,
Pensa o seguinte, vamos analisar, vamos nos colocar no lugar de quem está assistindo a nossa live. Porque pensa, às vezes, às vezes eu tô tipo, fazendo a maquiagem, às vezes estou lavando uma louça, ou eu tô com o celular muito próximo de mim. Então, sempre pensar que é importante você ter esse equilíbrio, porque se você chega muito perto, é como se você estivesse invadindo o espaço da outra pessoa. E aí fica até mais bonito, mais equilibrado. Então, assim, tá dentro desse quadradinho, fica bem ajustado. Isso, para quem está te assistindo, transmite mais autoridade, mais equilíbrio. Fala, nossa, é gostoso olhar o fulano, porque nós analisamos o todo quando nós estamos assistindo alguém e ouvindo. Então, com relação à postura, você falou, quem vai fazer a primeira live? Então, gente, sempre lembre, cuidado com a cadeira. A cadeira é a nossa base. Então, assim, cuidado para vocês não terem aquelas cadeiras, porque às vezes a gente se preocupa muito com os nossos, com aquilo que a gente vai usar. E às vezes vocês estão acostumados com cadeiras, aquelas cadeiras que abraçam vocês. Então, no momento da live, é melhor uma cadeira que deixe você controlar a postura, e não a cadeira que controla a sua postura, sabe? Cadeira controlar Isso a postura. Muito importante. Isso. Por quê? O ideal é que você tá lá com os pés no chão, como a Rose falou que ela já está com os pés no chão, o peito aberto e a coluna reta. Rapaz, tô direitinho. Tá direitinho, peito aberto, sabe? E a coluna reta. Por quê? Porque quando nós estruturamos essa postura, a gente vai aumentar a nossa possibilidade, a nossa capacidade de respiração. Então, a voz, o combustível da nossa voz é ar. Se você não tem uma boa postura, você vai comprometer a sua fala. Por quê? Porque a sua voz vai ficar comprometida, você vai fazer esforço, vai ficar com aquela voz cansada. Então, é importante entender que a postura é a primeira coisa que vocês devem fazer. No checklist aí, ó, anotem. Organizar a postura. Antes de começar a live, já organizou bem a postura. Não é que você vai virar um cabide, vai ficar aquela pessoa presa. Não precisa ser duro, não é né? isso. Todo duro, né? Exatamente. Mas organizar a postura. Mas exatamente organizado, bem elegante, reto. Sabe quando às vezes, eu gosto de dar um exemplo, quando a gente está andando pela avenida da cidade, aí a gente passa por uma loja que tem um espelho grande. A gente tá todo troncho, sabe? Todo jogado. Aí viu já... o espelho da loja? A gente já não arruma a postura. E o que me dá agonia, às vezes, é que a pessoa passa uma live inteira toda encolhida, falando assim. Assim, né? Ou, né? Assim, né? Dá vontade de ir embora, né? Exatamente. Ó, a Sandra gostou. Isso aí, Sandra. Vai pegando as dicas. Olha, é a quinta dica. Ela falou que ia trazer 3, já tem 5 aqui. Mas calma que são as 3 maiores aqui que ela vai deixar para o final. As 3 maiores erros. Os 3 maiores erros. Mas vai lá, Val, fala mais sobre isso. Conta pra gente. Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Claro. Aquelas pessoas que pegam assim, vou fazer uma live. Aí pega, joga em cima da mesa e faz uma live olhando para ela assim. E olha, grandes players fazem isso, né? Você que, enfim, é mentora de vários, até grandes, né? Grandes pessoas que estão no mercado. Eu não vejo eles fazendo isso, mas eu vejo alguns que eles jogam o celular lá e ficam falando de cima para baixo. Eu tenho uma impressão ruim. Nossa, eu tô me sujando inteiro com a caneta. Incrível. Espero que não esteja na minha cara. Gente, fazer isso aqui tá errado, viu? Não pode isso aqui. Você fica invadindo o espaço das pessoas. Mas eu tenho essa dúvida. É certo isso ou é errado? Ou existe um certo ou errado? Ou não? Às vezes é o estilo da pessoa. Não sei, eu fico com essa dúvida. A minha pergunta sempre é, quando eu recebo alguém na minha mentoria, qual é a sensação que você quer despertar na sua audiência? Então disse tudo. É a intenção a nossa intenção como comunicador. Exatamente. Eu digo que não existe certo nem existe errado. Por quê, Moscatelli? Quando eu atendo um digital influencer, por exemplo, como
comunicação dele tem um determinado objetivo. Total. Mas quando eu atendo um expert que está, sabe, focado em fazer lançamentos, em transmitir autoridade, em aumentar os seus dígitos, aí a nossa conversa é para o outro lado. Então, a minha pergunta é, qual é a sua intenção no momento em que você está falando? E aqui entra um ponto muito importante. Por quê? Se você não tem clara a sua intenção, você pode atrair os clientes errados. Então, já estou falando, esse poder de reter. Aquela pessoa, se você fala de um jeito que não se conecta, por exemplo, comigo ou com o Moscatelli, você não vai reter a atenção. Por mais que o conteúdo seja interessante, a gente não consegue ficar assistindo. Por quê? Pelo modo como a pessoa fala. Então, gente, ó, anota, ó, pausa técnica didática. Olha lá, ó, tem que anotar, porque tudo que a gente está falando aqui, vocês têm que colocar em prática. Porque é o seguinte, tudo isso daqui, a tua intenção como comunicador não está certa nem errada, é a tua intenção. Um influencer é diferente. Então, assim, o que ela está falando é de um lançamento, um lançador que está fazendo vários dígitos, ele tem que passar uma certa autoridade. Tudo bem, ele tem uma certa comunicação. Mas olha, vai do básico, dos pés no chão, da postura, do olhar, não invadir o espaço do outro, você permanecer dentro do seu quadrado, fazer pausas, que ninguém é obrigado a ficar te ouvindo sem parar. Então vai anotando isso, gente. Vocês estão gostando, gente? Diz pra mim se vocês estão gostando. Tem comentários, né, Moscatelli? Ah, então vamos lá. Tem, vamos ver. Aline. Olá, Aline. Boa noite, tudo bem? Eu vou ler o seu comentário aqui. Tem dica para rouquidão? Eu fico muito rouca da parte da manhã e eu nem faço stories nem vídeo de manhã, que é o melhor horário. O que fazer? Olha, rouquidão... Essa pergunta a Aline é comprometidíssima. Comprometidíssima. Ela dá sempre mais sorte. E, ó, ela já ganhou uma mentoria minha, já dei uma análise de perfil dela. E olha, Aline, fica aqui que agora até eu fiquei curioso sobre como se comunicar se você está rouco. E às vezes a gente fica rouco. Não, vai lá, vou deixar porque você falar, porque você é expert. É que eu venho aprendendo. Não, gente. mas vai anotando aí, Moscatelli. Vai anotando que a gente vai complementando. Eu tô anotando. Vamos lá. E me sujando. Vamos lá, a gente precisa entender, Aline, a diferença entre o que é uma voz rouca e o que é rouquidão. Porque pode ser que você tenha uma característica, que é se você tem aquela voz mais rouca. Inclusive, tem vários atores que têm uma voz mais rouca, alguns cantores, eles são conhecidos pela característica de voz. É uma voz até um pouco meio sexy, sabe? Chama atenção mesmo, uma voz mais rouca. É, tipo a Mas tem um caso. E aí tem um caso de rouquidão. A rouquidão é um sinal de que a sua saúde vocal precisa de atenção. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Fala o que mais. é a voz? Vamos falar, a voz é um ar. Imagine que aqui é a nossa prega vocal, tá, Aline? Usa a sua imaginação, criatividade e tal. Ó, isso aqui é a nossa prega vocal. A prega vocal, quando você está respirando, ela está abertinha. E no momento em que você está falando, ela está fechada. Ela fecha por quê? Porque o ar bate aqui e ele vai ter esse impeditivo. E se você quiser, até agora, enquanto você fala, colocar a mão para você sentir, quando vibra, o que está vibrando? É esse ar. Esse ar batendo na prega vocal e criando essa onda sonora. A rouquidão significa que essa prega vocal ela não está vibrando em equilíbrio. Uma voz rouca é um sinal, porque a prega vocal ela faz esse movimento aqui. Ó. Ela vibra bem bonitinha, coisa mais lindinha mesmo. Fica vibrando lá para a gente ter essa qualidade. Uma voz rouca significa o quê? Que não está tendo esse movimento de uma forma equilibrada ali. E existem alguns exercícios que nós precisamos fazer. Mas antes, sempre se pergunte, a minha voz é uma voz rouca ou é uma voz que está rouca? Que eu tenho essa rouquidão. De manhã, nós tendemos a acordar voz mais grave. Se você me ligar ali e falar, oi, Valéria, tudo bem? Você vai
Oi, Aline, tudo bem? A minha voz tende, e a voz de todo mundo tende a ficar mais grave de manhã. Por quê? Porque a gente dormiu, a prega vocal descansou, ela acumulou bastante líquido e ela tá ali bem gordinha, bem rechonchudinha, fofíssima, pronta para trabalhar. Então, ali nos primeiros momentos do dia, a gente tem essa voz um pouco mais pesada, sabe? Que a gente fala um tom de voz um pouco mais grave. Mas a rouquidão, ela não é normal. O que que você pode fazer, Aline? O exercício que eu trago para você é uma vibração. E aqui eu vou dar alguns exercícios. Eu não sou a fono do exercício, gente. O Moscatelli me conhece, sabe que eu não sou desse negócio de exercício. Mas o que que você pode fazer, Aline? Sabe vibrar a língua? Sabe fazer o... Nossa, o meu saiu péssimo. Ou vibra os lábios. Os lábios é mais fácil, ó. Tenta aí, Moscatelli, tua vez. Vibra aí. Já basta os exercícios que você me passa, né? E o que que a Aline pode fazer? Ela começa no grave, ó, Aline, bem assim. Depois você vai para o meio. Porque o que que você está fazendo quando você começa no grave, a vibração no grave, no meio e no agudo? Você está exercitando a sua prega vocal de uma forma equilibrada. Você está massageando ela. Então, esse é um exercício simples que você pode fazer. Lembrando sempre, sem esforçar a sua prega vocal, Aline. Não é para gerar esforço. Sentiu dor, desconforto, para na hora. Esses exercícios, eles são extremamente relaxantes. Esse é o objetivo. Massagear toda essa região mesmo. Foi claro, Aline? Amei, já vou fazer amanhã. Isso aí, show. Tem mais algum comentário? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, aproveitando aqui a onda. Vamos ver. Moscatelli, eu só vou trocar aqui a minha luz, porque tá só um segundo, vai ficar escurinho, mas já volta a ficar claro. Um segundo. Tá bom. Enquanto isso, nos bastidores, Aline, ó, Vida real. já vai treinando. E olha, vida real, é live. Então lembra que a gente falou lá no início? Ansiedade. Né? A gente poderia estar ansioso, contar a luz. O meu fone, por algum motivo, ele resolveu ficar um pouco assim, mas não me deixa nervoso. Mas você tem que controlar a tua ansiedade também, que isso pode atrapalhar. E quanto à saúde, né, a saúde vocal, é importante porque você vê, a Aline tem a questão da rouquidão, mas quantos produtores digitais, né, que tem que gravar 3 lives por dia, ou uma live todo dia, ou uma live que nem essa? Uma live que nem essa, eu fiz um exercício, eu sempre faço, né, para mexer o rosto, deixar ele, né? Então, assim, tem algumas coisas. Não é o exercício que funciona, e sim é o conjunto de estratégias, né, do posicionamento, do enquadramento, não invadir a sua área. Tá tudo bem roteirizado, a organização, né, na verdade, a Val explica melhor isso, que é a organização do teu pensamento. E como é que você retém essas pessoas? Um exemplo que você podia dar, Val, é o que a pessoa faz, assim, o que ela faz de errado, que realmente ela faz por muito tempo errado, e esse muito tempo que ela está investindo tempo, todo santo dia ela está lá, mas ela não consegue perceber que está cometendo esse erro, é invisível. E alguns desses erros, até você reparou, né, em várias pessoas que hoje são grandes players, grandes lançadores, e que a Val, ela identificou. É uma coisa que só a Val consegue ver, eu não consigo, não. Qual deles, Moscatelli? Agora eu vi qual erro você quer que eu fale? Por exemplo, do 846, por exemplo. Que era uma coisa de um pouco de estratégia, um pouco de estar ali, sempre presente. De interação. De juntar todos esses fatos, né? Porque quando a gente faz uma coisa por muito tempo, ela não dá certo, geralmente a gente tende ao quê? A desistir. E às vezes a gente está desistindo não por conta do conteúdo, não por conta do projeto, mas por conta da voz. Então, assim, qual é o maior erro que a gente faz com a voz?
por exemplo, eu estou tomando água agora, né? Estou tomando água, enfim, eu quero fazer uma live todo dia. Uhum. Qual é o maior erro de quem está fazendo uma coisa com frequência? Né? O que é um exemplo errado que a pessoa está fazendo? Salim, você já falou, né? A pessoa não Uhum. colocou numa boa cadeira. É provável que ela não esteja fazendo algum exercício se ela tiver alguma rouquidão. Mas se ela tiver que fazer todo dia, ela acaba muito cansada, né? A gente está falando da Uhum. saúde. Então, todo dia, então ela Sim. não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, que tem alguma coisa errada que as pessoas não conseguem ver porque elas acham que a frequência é mais importante? Sim. E aí, Moscatelli, são várias coisas, mas o que mais me chama atenção, e talvez isso te surpreenda um pouco, é que as Diz. pessoas, elas não têm problema de fala, elas têm problema de escuta. Uau! O Explica isso. produtor de porque o produtor de conteúdo, ele está todos os dias ali, nós estamos, agora eu estou reestruturando a minha vida aqui no digital com o Moscatelli. Então, quando nós estamos aqui produzindo conteúdo, às vezes a gente está preocupado só em jogar, em colocar, em falar. E nós não nos preocupamos em nos ouvir. Ouvir. Quando você se escuta, você consegue, por exemplo, controlar o seu volume de voz. Porque tem gente que faz live gritando. Eu já tive mentorada que Verdade. o marido dela falava assim: Meu Deus do céu, você está gritando, o pessoal lá do outro lado da rua está te escutando. E por que ela fazia isso? Porque ela acreditava que para levantar a audiência, para conectar com as pessoas, ela precisava fazer esse esforço. Ela precisava gritar. E por que ela gritava? Porque ela não se escutava, ela não tinha essa percepção de que, gente, nós temos um microfone. A gente tem retorno, né? A gente chama de chamado de retorno por um bom motivo. Exatamente. Então, antes de gravar o seu conteúdo, antes de falar com as pessoas, escute a Escuta. sua voz. Escuta a sua fala. Você está se escutando? Me responde aqui. Quem se escuta enquanto fala? Esse é um outro exercício que eu acredito que vocês podem começar a implementar hoje. Por quê, Moscatelli? Quando a gente vem para frente da câmera, a gente só está amplificando problemas na comunicação e na fala que a gente tem no dia a dia. Porque aqui é tudo em uma maior dimensão. Aqui você está vendo o quanto, de repente, sua postura é desajeitada, o quanto você não faz pausa, o quanto você fala super rápido, como você esforça a sua voz para falar. Então, você pode fazer 3, 4 lives por dia sem cansar a sua voz. Ah, Val, isso é impossível. Não, com técnica você consegue. Porque voz é ar. Se a gente trabalhar a sua capacidade respiratória, é uma maratona, gente. É músculo. Voz é músculo. Então, tudo é possível de ser trabalhado. Mas, primeiro, vocês precisam se escutar. Quando vocês se escutam, vocês conseguem limpar a fala de vocês de uma forma assim extraordinária. Se Fez escutar, sentido? se escutar é uma coisa que eu sempre faço, né? Assim, principalmente com os mentorados. Eu gravo, mas eu me escuto, às vezes até para melhorar, mas eu acabo vendo que algumas horas eu estou elevando demais o grau, a intensidade, não precisava, né? Então, assim, e tem algumas pessoas que utilizam isso como estratégia. Agora, prestem atenção, então diminui muito baixo. Então, assim, eu também acho que o monotônico, aquela pessoa que fala o tempo todo assim, e você fica falando, também é chato. Também é chato. Sim, Mas tudo em um grau, né, Val? Tudo acho que nem de exatamente. Tudo mais, equilibrado. nem de menos. Né? A não ser que eu vá te contar um segredo. Mas alguma coisa assim. Mas se escutar, fazer uma live e se escutar várias vezes. Né? Tem gente que fala assim: depois que eu gravo, eu não quero nem me ver. Escreve aí quem faz isso. Eu conheço um monte de gente. Olha, tem gente aqui que eu conheço que já me falou isso, hein? Ó, seguinte, não quero nem me ver depois. E eu acho que deveria, sabe? Porque pela velocidade, pelo grau, a entonação, até o movimento, né? Será que você está cobrindo? Já viu as pessoas que cobrem as mãos? Né? Você está falando e não deixa articular, também é uma coisa. Então, se escutar, ver que você está fazendo pausas, você está atropelando alguma coisa,
é importante. Eu acho fundamental. Isso é uma coisa que eu sempre trabalhei, Sim, tá, Paulo? Mas eu acho que isso é um grande sim, problema, gente. Márcio. Isso vocês Uhum. fazem isso? Diz aí, diz pra gente Não, se vocês fazem. e só para complementar, Moscatelli, é se escutar no momento em que você está falando. Assistir depois é muito importante. Escutar os áudios que vocês enviam pelo WhatsApp da vida é super importante, mas no momento em que você fala. Por quê? Quando, por exemplo, às vezes a gente comete um erro, às vezes a gente pensa uma palavra e acaba falando outra. E quando você se escuta, você consegue fazer uma pausa e dizer melhor dizendo, em outras palavras, complementando. Então, são todas formas de você manter a sua fala muito bem organizada e assim você retém a atenção da pessoa. Porque se você não se preocupa com uma outra pessoa, no momento em que você fala, não tem como você reter a atenção dela. A Se você retenção só está da, jogando conteúdo. a retenção da atenção está sempre no próximo. Então você tem que se escutar, né? Esse tipo vocês já viram que muita gente que canta tem um retorno. Existe um porquê que ele retorna. Existe porque ele mesmo, né, não canta igual sempre, né? Mas ele tá se escutando, né? Uhum, A gente tem isso, né? sim. Em um estúdio a gente tem isso. Mas olha só, né? A gente não precisa de estúdio. Tendo o método certo. E olha só, tem um fone de ouvido, mas olha, eu também tenho outro fone de ouvido aqui, backup, né? Tem backup, tem fone de Uhum, ouvido hoje em dia, você pode botar e se ouvir. Eu tenho esses fones aqui ligados no meu outro celular, por exemplo. Eu gosto uhum, de ter a live reproduzida e assim, não tem essa velocidade porque eu estou reproduzindo daqui. Mas quando você está uhum. distribuindo para vários canais, você tem que estar se ouvindo, né? E cuidado Exatamente. com o retorno do sanduíche, que, né? Se você está se ouvindo, porque acaba que, né, o retorno acaba te confundindo. Te Mas atrapalhando. como a Val disse, dá tempo de você consertar, né? Eu acho que é um dos problemas, Val, que as pessoas têm. Isso aí você me diz se isso acontece, se é realidade. Pensa mais rápido do que fala. Sim, porque o nosso pento, ele tem uma velocidade diferente da nossa fala. Por quê? Porque a fala envolve aspecto motor. Precisa ligar um monte, gente. Vocês não têm noção do tanto de músculo que tem numa boca, o tanto de músculo que tem numa língua. É muita coisa. Então, tem esse tempo de processamento. Então, quando nós pensamos, o pensamento tem uma velocidade porque ele tem um processamento diferente do aspecto motor. Então, leva mais tempo. Val, e como que a gente faz isso? Primeiro, fazendo pausas e se preparando. Eu gosto sempre de dizer, eu repito isso, quem é minha mentorada já escutou isso milhões de vezes que eu digo. O segredo da segurança está na preparação. Eu digo que a segurança mora dentro da preparação. Quando você Segura. se prepara, a segurança mora Mora, na preparação. preparação. Que não tem nada a ver com exercício, hein? Ó, prestem Não tem atenção. nada a ver com Nada a ver com exercício, exercício. nada a ver com exercício. E a preparação, fala mais, conta mais. Eu tô te ouvindo. E Gostei. o que é? Nós estamos dando tempo para você escrever. E para o pessoal de casa também escrever. Escrever também, Por quê? gente. Eu estou anotando aqui, eu estou aprendendo. Vamos lá. Quando a gente se prepara, nós estamos organizando a nossa cacholinha. Porque pensa, se a tua ideia estiver desorganizada, o que as pessoas falam? Val, eu preciso falar muito rápido para minha ideia não fugir. Porque elas têm uma noção de que o pensamento está muito acelerado e que a boca não vai acompanhar. É. Então, quando você se escuta, por isso que se escutar no momento em que você está falando é fundamental. Porque quando você se escuta, você consegue controlar os seus pensamentos, é meio impossível, mas você consegue ter um maior domínio sobre como que você vai estruturar o início, o meio e o fim da sua live, da sua frase ou da resposta que você está dando. Eu não sei se vocês percebem mais,
cada vez que o Moscatelli faz uma pergunta, eu tenho meu tempo de processamento. Eu organizo o início, o meio e o fim da minha resposta. De tanto eu fazer isso, para mim hoje é muito natural. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência, elas não fazem ideia que é possível organizar o pensamento dessa forma no momento em que você está falando. Então é uma estratégia excelente. Olha, vocês anotaram essa estratégia? Porque eu acho que só essa estratégia, os fortes que estão aqui, anotem, porque isso é uma estratégia, gente. Estratégia não tem preço. Sabe? Qualquer coisa, exercício tem preço, mas estratégia não tem preço. Se você se prepara para uma resposta que tem início, meio e fim, você consegue dar o próximo passo, você consegue fechar uma ideia e não deixar, a gente chama de um looping aberto na cabeça da pessoa. Exatamente. Você fecha, você vai fechando. Então, assim, eu consigo ver a hora que a Val abre e a hora que ela fecha, porque ela é uma expert. Né? Mas no mundo onde nós não somos experts, a estratégia é fundamental. Então, por exemplo, essa live ela teve uma organização. Né? Por mais que ela acontece de forma improvisada, a gente está conversando aqui, mas existe uma prévia organização. Justamente porque para passar toda essa informação, para que vocês consigam dar o primeiro passo ou até façam. Fala-se muito de você intensificar processos. Mas de nada adianta você intensificar um processo onde você não tenha uma saúde vocal, onde você não consegue fazer a live. Você tem que dar a mentoria de 3 horas, você tem que fazer a live de 1 hora. E aí você tem que fazer isso todo dia. Soma no final do mês e bota a quantidade de horas que você passa falando. E se você já tem um problema, mas você tem uma condição onde você precisa exercitar, né? Onde a gente não gosta muito dessa palavra, mas precisa colocar um hábito para trabalhar aí a corda vocal, você precisa, com certeza, de uma estratégia, porque senão não dura, senão não existe frequência. Tem um negócio, frequência com excelência desde que seja bem feito, né? Então, assim... Exatamente. Não, Moscatelli, só complementando, o nosso foco hoje é a questão da atenção. E aí, quando você não tem esse pensamento organizado, a pessoa ela não consegue acompanhar o seu raciocínio. Sabe aquelas pessoas que só delas levantarem a mão para começar a falar, todo mundo se olha e fala, ih, lá vem história. Porque são pessoas que... Senta que lá vem história, né? Fica dando voltas, e elas nunca conseguem encerrar um loop. Elas nunca conseguem fechar. E quando você não encerra, você perde a atenção da sua audiência. A nossa atenção é algo muito raro. Então é importante você ter cuidado com o modo como você vai falar. Por quê? Se você não se prepara com relação ao que você vai falar, você vai perder a atenção. Não vai ser algo produtivo. Não adianta, como o Moscatelli falou, intensificar, ficar se matando de fazer lives, se você não faz uma live bem feita, se você não responde uma pessoa pelo direct com objetividade. Então, são pequenos detalhes. Perdão, Val, mas eu acho que assim, um bom exercício, eu sempre recomendo, para quem está querendo começar a botar o pezinho na água, é responder por vídeo no direct. Né? Tá querendo... Eu vejo uns vídeos que o conteúdo é incrível, mas as pessoas elas elas têm até um roteiro, mas acontece que a voz é tão monotônica, ela não me passa uma autoridade. E às vezes é autoridade, mas ela não passa ritmo. Então aquele negócio vai ficando, sabe, ele vai ficando chato, monótono. Então, assim, são 17 minutos que parecem 1 hora. E tem umas coisas assim, são 17 minutos que falam assim, puxa, meu Deus, já acabou, eu queria mais, sabe? É incrível esse poder que você tem de reter. Então, assim, tem que trabalhar, é tudo junto, né? Não tem como, é uma estratégia, né, Val? Tudo junto, tudo junto. E eu desenvolvi esse método, até a gente pensando como que o nosso pensamento está relacionado à nossa fala. Eu tinha muito essa clareza na faculdade de fonoaudiologia e eu fui buscar um mestrado para eu modelar. Eu fiz um mestrado em ciência da computação, Moscatelli, porque eu queria entender como que o nosso pensamento ele funciona. E no computador a gente consegue fazer
várias modelagens, a gente consegue simular muitas coisas. E quando nós estamos falando, nós estamos utilizando as nossas funções executivas de ação. E a atenção é uma dessas funções que nós utilizamos no momento em que nós estamos falando. Então, você precisa ter atenção com a sua fala para que o outro desperte essa atenção. Porque se você fala de qualquer jeito, se você não cuida do modo como você fala, o outro não vai te dar atenção. Por mais incrível que seja o seu conteúdo. Até você comentou, às vezes as pessoas manjam muito, elas sabem muito, mas o jeito que elas falam mais afasta os clientes do que aproxima. Então é importante a gente ter esse cuidado. Eu gosto de dizer que é como se a gente fosse entregar. Pensa que o nosso conhecimento, para todos os experts que estão aqui, ele é uma pedra preciosa. Você não pode entregar essa pedra preciosa numa sacolinha de pão. Já pensou se eu bato aí e falo assim, ô Moscatelli, vou deixar aqui um presente com você, sei lá, um anel com uma pedra preciosa. Tá no saquinho de pão, você fala, ah, tá, depois eu pego esse saquinho de pão, eu deixei aqui um negócio pra você. Mas se eu bato lá na sua porta e falo assim, Moscatelli, eu trouxe aqui uma lembrança pra você de final de ano. Você tá numa caixa bonita, tudo bem organizado, sabe, com um champanhe, com não sei o quê. Nossa, você faz um evento, você para, faz até uns stories e fala assim, meu Deus, olha essa recordação, essa lembrança que a Val deixou aqui pra mim. Você vai abrir, vai ter o mesmo anel com diamantes lá em cima. Mas vai ser diferente, porque o modo como eu entreguei. Então, cuidado para vocês não entregarem a preciosidade do conteúdo de vocês em saquinho de pão, gente, porque isso desvaloriza, desvende, desmerece tudo aquilo que você trabalhou por tanto tempo. Por quê? Para a gente chegar aqui, a gente tem uma jornada, a gente estudou muito, a gente trabalhou muito, a gente tem muitas horas de atendimento. Então, se você joga de qualquer jeito, você fica... Se nem você dá atenção para o modo que você fala, por que que os outros vão dar? Embalar o conhecimento, né? Não basta ele só estar ali daquele jeito. Você tem que embalar ele. Às vezes, como você embala, é o que tem que ser bom para você. Por exemplo, um vídeo longo é muito bom para algumas pessoas, mas um vídeo de uma live, comunicar com outra pessoa, é uma embalagem. Aqui a gente está embalando um conhecimento. É um conhecimento complementar, porque eu faço lançamentos, eu lanço pessoas. A Val, ela conhece várias pessoas também, mas as pessoas vêm procurar ela para embalar melhor o conhecimento. Então, assim, isso aqui está embalado. A gente está embalando da melhor maneira. Poderia ser uma live no YouTube? Poderia ser eu sozinho lá falando no YouTube? Poderia. Também, você também Poderia pode. ser um post. Uma postagem, né? Com certeza. Um post escrito. Quantas vezes você pode pegar alguma coisa que você gravou e transformar? Vamos pegar, peguei aqui 9 dicas. Eu posso dar 9 dicas da Val e já fazer um carrossel e falar o que eu aprendi. Na live com a Val. Passo a passo. Que você pode aplicar agora na sua live. Pronto, eu embalei isso. Sabe? Eu chancelei, eu dei autoridade. Então, olha só, o conteúdo ele é infinito. Só que ele precisa ser embalado e você tem que cuidar dele. Não sai fazendo um negócio assim. Testa antes, escuta antes. Escuta o que você está falando. E tem várias ferramentas para você escutar. Reveja, não entre naquela paranoia de que, pô, não vou ver porque eu não quero ver o meu conteúdo. Não, é dali, seu primeiro, seu segundo, seu 20º, vai estar tudo mais ou menos. O 100º também, sabe? E aí você vai melhorando, tirando vícios de linguagem, pontuação e até as famosas pausas. Elas são feitas estrategicamente. É claro que eu estou forçando a barra aqui, né? Não precisa fazer assim. Mas tá ótimo, é mesmo. E no começo, gente, a gente não fica bom. O que eu sinto nas minhas mentoradas? Elas dizem, ai, Val, eu até pergunto assim, como foi a primeira vez que você andou de salto? A mulherada, não sei como é que tá aqui a mulherada. Colocou o salto e saiu desfilando a lá, Gisele Bündchen? É isso que eu quero saber. Como é que foi? Como é que foi, Val? Como é que foi a primeira vez que você andou de salto? Conta pra mim. Foi um desastre. Por quê? Porque eu não sou acostumada. Imagina uma criança, né? A gente tá ali com 12 anos, é uma criança, querendo colocar um salto. Eu tenho irmã mais velha, então eu pegava os sapatos dela.
é um desastre. Por quê? Porque é a primeira vez. Hoje eu coloco um salto, não importa o tamanho, eu consigo caminhar tranquilamente. Mas é um processo e é importante vocês que estão vindo lembrar que a transformação da nossa fala, ela também é um processo. Por quê? Porque às vezes você passou uma vida sem pausa, comendo as palavras, juntando uma palavra na outra, tendo um tom de voz infantilizado, tendo uma postura horrível. Você passou, sei lá, 30 anos falando dessa forma. Não vai ser de hoje para amanhã que você vai acordar, tomou a pílula mágica, parará. Não. Mas você precisa se comprometer com esse processo. Se estar diante da câmera, compartilhando o melhor que você tem, é algo importante para você, então se comprometa. Faça uma listinha daquilo que você acredita que precisa melhorar e sempre, antes de começar a live, leia. Ah, tá, preciso fazer isso, isso. Já organiza. Assim você vai melhorando a cada dia. Tem comentários, Moscatelli. Você quer ler? Então vamos lá. Os comentários? Pode ler. Desculpa, Moscatelli, você quer falar alguma coisa? Não, é 1% por dia, que as pessoas querem 100% em um dia. Você consegue ver? Consigo, estou voltando aqui, deixa para não deixar nenhum para trás. Ah, tá, me indicaram gargarejo com água quente. É bom, gente, tem que tomar muito cuidado com essas coisas caseiras, entende? O que o gargarejo faz? O gargarejo, ele força o seu músculo a fazer uma vibração. Então, é mais seguro, Aline, você fazer a vibração dos lábios. Porque o gargarejo, se você já tá rouca, ele pode intensificar. Porque eu não tô aí do teu ladinho para, sabe, analisar bem certinho. Então, assim, faz a vibração, cuidado com essas receitas caseiras aí para cuidar da voz, gente. Ficou claro? Vamos lá. Tururu. Louca que eu sou a louca que manda áudio e ouve o que falou. É verdade, tem essa percepção. Às vezes eu excluo um monte, pois a voz passa a emoção. Tem que ter cuidado, exatamente, com relação aos áudios. Saber fazer o loop. Saber fazer o loop é importante, pode ser um gatilho, exatamente. Está tudo relacionado à linguagem. Gatilhos estão todos relacionados à nossa linguagem, por isso que eles funcionam. Verdade. Não, perfeito. Só para a gente ficar aqui com todo mundo respondido. E, assim, só para finalizar, Val, eu acho que tem você falou, né, que tem uma parte automática da gente, né, que você falou, eficiência da computação, enfim. Antes de fazer mestrado, a minha primeira formação, ela foi em computação, eu fui engenheiro de software, uma das minhas, né, foi logo no início. E a gente sabe que tem coisas já pré-programadas, que a gente faz sem querer, você faz porque é automático, né? É como se fosse assim, um celular, ele já vem com a câmera instalada. Eu tenho como tirar a câmera? Eu não tenho, está instalado. Mas tem uns aplicativos que eu posso colocar, né? Então, assim, você consegue, assim, eu estou perguntando, né? Pode ser o Moscatelli Holândia, às vezes ele viaja, tá, gente? Mas já que eu estou aqui, eu pergunto mesmo, eu sou perguntão, sempre fui assim. Existe alguma coisa que está lá, já pronta na cabeça da pessoa, e tem coisas que ela pode... Você já disse até algumas coisas que ela pode fazer, né? Instalar na cabeça, como, por exemplo, anotar, melhorar 1% por dia. Mas tem alguma coisa mais... que está assim, mais... como se fosse limitante, né? Assim, que nem uma câmera que não tem muita resolução, sabe? Alguma coisa assim. Sim, olha só, Moscatelli, vamos pensar, a gente que passou pela computação... A programação da nossa mente, ela é baseada na fala. Você só é quem você é porque alguém te falou: ai, Moscatelli, meu filho querido, teve uma mãe, teve um cuidador lá atrás que cuidou de você e foi te apresentando o mundo. Eu só sei que essa parede é branca porque um dia a minha mãe falou assim: olha, Val, essa flor aqui é branca. Olha, esse daqui é, por exemplo, um brinquedo. Olha o ovo. Que cor que é o ovo? A casca do ovo é branca.
isso daqui é uma parede. Eu só sei que isso aqui é uma parede porque teve alguém que, quando eu não tinha programação nenhuma, foi me falando. É por isso que a comunicação, a fala, às vezes é um desafio. Por quê? Porque ela faz parte dessa primeira programação. É a programação zero. Então, assim, tudo aquilo que você escuta a sua vida inteira vai estruturando quem você é. Então, quais são as crenças? O que pode limitar essa minha capacidade de comunicação? Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado. Mas, para falar, eu era assim, para frente, nunca, sabe? Então, eu escutava muito que quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem fica com a boca aberta muito tempo vai entrar mosquito. A aval é mais para frente que para-choque de Toyota. Nossa então, assim, eu escutei muito isso a minha infância inteira. Porque eram pessoas que, por mais que me amassem, que fossem da minha família, eles não tinham conhecimento. E às vezes até mesmo querendo proteger a gente. Então, assim, agora, quando eu resolvi vir para a rede social, tá querendo se aparecer só para fazer um videozinho. Então, tudo aquilo que a gente escuta lá na nossa infância, até mesmo depois de adulto, ele vai interferir, pode interferir no nós falamos. Eu tenho casos de alunas que eram extremamente comunicativas e elas começaram na infância, escutaram muito essas falas, como eu falei aqui agora, e aí elas travaram, elas têm a dicção travada, Moscatelli. Elas falam que é sem uma abrir a boca. Tá Elas congelada. falam sem abrir a boca, exatamente. Ela fala assim, Valéria, eu não sei o que eu faço. Você quase não vê a boca delas articulando. Entendi. E não é porque elas não querem, não é porque elas sabem, é porque inconscientemente é a câmera do celular, a programação zero desse computador. Na cabeça dela está implantado que abrir a boca e falar pode ser algo desrespeitoso, o que vão dizer de você, principalmente para nós mulheres. Então a gente precisa ter muito cuidado. Olhe com carinho para a sua dificuldade no momento de falar. E comece a analisar. Essa sua dificuldade, ela está relacionada a algum aspecto emocional? Você está duvidando da sua capacidade? Ou é um aspecto motor? Entendi. E olha, quando você duvida da tua capacidade, você transfere isso para a tua audiência. Tá? Então, assim, teu tom de voz, meu tom de voz, eu não tenho dúvida de que a Val faz o que faz. E eu não tenho dúvida daquilo que eu faço. Então, se eu fico retraído, não estou falando também que você tem que faltar com a integridade, mas é o seguinte, você pode fazer, existem algumas coisas que você tem que começar a olhar. É claro que aqui a gente não vai entrar no mérito das crenças limitantes. O que a gente está falando é que está instalado. Não é culpa de ninguém, mas está ali, está instalado e você tem que começar a fazer a tua listinha. E Val, eu não quero mais te explorar, porque eu sei que você contou aqui, deu muita dica, eu anotei aqui mais de 10 coisas, eu espero que vocês tenham anotado também. Eu queria saber o que você pode deixar aí para as pessoas agora, nesse final, para que elas assim, né, possam levar para frente coisas importantes, né, umas dicas finais, realmente, para fechar com as pessoas guerreiras que estão aqui, né? Perfeito. Eu aqui deixei anotado, e aí talvez eu me estenda um pouquinho, gente, mas eu coloquei os 3 maiores erros que fazem com que você não retenha a atenção. A gente foi num tom de conversa, a gente fluiu super, é muito bom bater papo com o Moscatelli, a gente fica horas nessa. Então é ótimo estar aqui compartilhando com vocês essa conversa, porque é extremamente produtiva. E eu coloquei os 3 maiores erros que as pessoas cometem e fazem com que elas não retenham a atenção de quem está assistindo. Podemos finalizar dessa forma, Moscatelli? Gente, vocês querem os 3? Ou tá bom assim? Tem 3 ainda aqui, são os fortes. Vamos lá. Uau! Vamos lá. Eu vou anotar aqui, porque eu acho importante, que é para fechar com chave de ouro. 3 coisas importantes, eu nem imagino quais são, aí eu fico imaginando se eu tô cometendo, né? Mas se eu tiver cometendo, eu vou consertar. Ai, o Moscatelli é bom. Calma, Moscatelli, vamos lá. O primeiro está relacionado ao
tom de voz infantilizado? A Mariane falou, claro, fala, Val, conta tudo. Ai, gente, mulherada guerreira, parabéns. Eu vou contar tudo para vocês. Tom de voz infantilizado. Val, o que é um tom de voz infantilizado? Lembra que eu contei para vocês que a nossa prega vocal, ela é um músculo que estica e volta. Quando nós estamos aqui sentadinhas na frente da câmera e quando nós não estamos nos sentindo muito seguras, o nosso corpo fica tenso. O corpo de vocês não fica tenso, gente? Às vezes tem gente que sai da live que não aguenta de dor, porque fica ali tenso. Essa tensão que você sente no seu corpo, ela chega até a sua voz. E quando ela chega até a sua voz, o que acontece com a sua voz? A gente fica com um tom mais agudo, sabe? Por exemplo, eu adoro dar esse exemplo. Se a minha mãe e a minha sobrinha batessem aqui na porta e eu fosse abrir a porta e a gente estivesse na live. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Pietra, que é a minha sobrinha. Vocês perceberam que o meu tom de voz mudou? Oi, mãe, tararã. Oi, minha sobrinha linda. Já ia pegar minha sobrinha no colo. O meu tom de voz foi pro agudo. Efeito espelho, esse é um né? tom... Exatamente, efeito espelho, e principalmente porque com a minha mãe eu posso ser uma criança, digamos assim, sabe? Eu posso falar. Ah, entendi. E o que acontece? Abri a porta, elas entraram, aí recebi elas nesse tom super agudo que tá ok. Gente, se a gente se encontrasse, por exemplo, se eu encontrasse a Aline, falasse, Aline, vamos tomar um açaí aqui depois dessa live, mandasse o WhatsApp pra Aline. Quando eu e a Aline se encontrasse, como que ia ser a nossa reação? Oi, Aline, que legal te encontrar, você é maravilhosa. Cara, a gente faz isso. Por quê? Por causa que a gente fica excited, a gente fica feliz, empolgado, animado. Exatamente. Então, o nosso tom de voz, ele varia. Só que na hora da live, quando você fica nervosa, fechou, Aline, é nóis. Me chama pra esse açaí também. Também. Será que a gente convida uma Moscatelli, Aline? Será que eu vou ficar com voz fina também? Não, né? Acho que sim, acho que tudo sim. bom? Oi, menina! Então, a nossa voz, ela fica com esse tom quando a gente está empolgado ou quando a gente fica nervoso. Às vezes, nós mulheres é mais comum. Nós estamos no meio de uma reunião, alguém fala algo que tira a gente do sério e a hora que você levanta a mão para perguntar, você fala igual uma menininha de 5 anos. Cara, isso é terrível. Porque você ficou tensa. E isso acontece na live, Moscatelli. Eu vejo muita gente que não percebe que a voz, o tom de voz muda e fala de uma forma infantilizada. E você não retém a atenção. Por quê? Porque o nosso cérebro está programado para quê? Para cuidar de criança e não para comprar de criança. Ah, cuidar de criança e não comprar de criança. Gente, isso já é ouro, hein? Ó, o tom de voz infantilizado não tem nada a ver com a sua voz, não. Olha só, se você mantiver esse mesmo padrão, olha que importante, cuidar e comprar. Então, vai vendo, você tem um ótimo conteúdo, excelente conteúdo e uma voz infantil. É por isso que as pessoas não compram. Ou compram um pouco, né? É o que você falou, de repente tem um influencer que ele é infantil, né? Ele já é infantil, então o público dele é infantil. E aí tá tudo bem. A intenção dele é ser infantil. Tá. Agora, se você quer vender para alguém que é mais velho e tá tendo uma reação infantilizada, provável que a compra não aconteça. Então não adianta fazer 20 lives, gente. Olha aí. Só isso aí já vai economizar uma vida de vocês. Vai por mim. Exatamente. Então, e gente, eu tô falando isso para vocês porque não é algo que nós percebemos. Para mim é muito fácil, por exemplo, assistir a live de vocês e falar, olha, você percebeu que você tá com um tom infantilizado? Fala, capaz, Valéria, eu sou uma senhora de 50 anos, eu sempre dei aula a minha vida inteira. Aí eu falo, olha, reassiste a sua live, fecha os olhos e só escuta o áudio. Aí a pessoa fala assim, nossa, Val, tá infantilizado mesmo. Então, precisamos tomar cuidado com o tom da nossa voz.
Porque o nosso cérebro, pensando nas programações, a gente é programado para algumas coisas. E uma voz infantilizada, ela desperta outras intenções. De cuidado, de atenção, mas não é atenção voltada para a autoridade, é atenção voltada para o cuidado. Então, assim, você não... Exatamente, você não consegue reter essa atenção com um tom infantilizado. Então, primeiro erro, ok, galera? Anotaram, galera do Moscatelli. Comprometidas. Oh. Vamos lá, vamos anotar, gente. Essas aqui são dicas de ouro. Essa daqui nem eu sabia que a voz infantil... Quer dizer, eu não sabia várias coisas, né? Viu? Ó, tô corrigindo. Mas eu tô prestando atenção no que eu tô falando. Mas, assim, né? Mas esse de cuidar e de comprar eu nunca tinha imaginado, não. Não sei se vocês tinham imaginado. Vocês já perceberam que o perfil comunicativo do Moscatelli é controlador, porque eu falo para ele uma vez, gente, desde a nossa primeira conversa, ele senta, ele fala assim, olha, tô controlando aqui, Val, Val, já percebi, olha a minha postura, é muito engraçado. Você aplicando. Coração para você que está aplicando. Eu aplico tudo que eu aprendo. Aplico, anoto e olha, eu espero que todo mundo aqui aplique também, gente. Se eu já faço bastante e enfim, estou aplicando, estou aprendendo, estou anotando, se você está começando, e se você depois quiser mostrar para alguém ou quiser ouvir as tuas lives, seria uma ótima. A Aline já, olha, ela já vai aplicar, vai ouvir as lives dela novamente, vai ouvir os áudios e olha, tudo Perfeito. de bom. Vai lá, Val, continua. Podemos ir para o segundo erro? Pode, gente? Pode ou não pode? Vamos lá. Não abrir a boca para falar. Não abrir a boca para falar. Parece até óbvio, né? Aquilo que você falou da pessoa que está travada na hora de falar, né? Ela está travada na hora de falar. Exato. Ela não gesticula. Ela fica falando assim o tempo todo. Ela não reage. A pessoa que não reage, ela parece que é uma figura. Ela está ali. É como se fosse um monotônico. Um monotônico. Junto o monotônico com a figura parada, parece que isso é uma foto. Uma foto com áudio. Exatamente. Mas explica melhor, porque o Moscatelli Holândia está explicando tudo errado já. Mas vai lá, Val. A dicção, o que é a dicção? Acredito que a maioria de vocês já sabem que a dicção é a arte de falar bem as palavras. Gente, é um jeito bonito para dizer abre a boca, criatura. Gente, precisa abrir a boca para falar. Dicção é um jeito bonito para falar. Abre a boca, minha filha. Nossa, o que acontece? Por conta de tudo que a gente já escutou até hoje, Moscatelli, sobre a nossa fala, a gente acaba trazendo isso no aspecto motor mesmo e travando. Abrir a boca. Por que é importante abrir a boca, Val? Vamos lá. Quando você abre a boca, você transmite clareza. Você chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque para uma pessoa prestar atenção no que você está falando, ela está escutando e ela está fazendo uma leitura labial. Se eu botar essa placa aqui, eu já vou perder muito de qualidade com relação à minha fala. Porque o nosso cérebro é programado para isso. Inclusive, Moscatelli, nos grupos de fonoaudiologia, nós estamos discutindo a questão das crianças que estão aprendendo a falar e agora usando mais, principalmente fora de casa, como que eles vão internalizar. Para você ter noção de como que isso é sério, não é uma brincadeira. Então, assim, abrir a boca é algo muito importante para a gente compreender. Por exemplo, quem não escuta, quem é surdo, faz uma leitura labial. Verdade. Articular bem as palavras é fundamental. Se você quer reter a atenção da sua audiência e não abre a boca, você está fazendo errado. Então, assim, é importante vocês terem essa clareza. Ai, Val, mas eu fico com vergonha. Gente, quem está aqui produzindo conteúdo já superou essa fase. Já estamos em outra página, né? Não precisa disso. Não precisa disso. Então, vai para frente do espelho, articula, ó, A, E, I, O, U. Abra a boca para falar. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque, gente, a nossa boca é uma concha acústica. É uma caixinha de som.
Se você fecha a sua boca e não abre a boca para falar, você vai fazer muito esforço na sua voz. E aí você vai fazer uma live com a boca fechada, no final dessa live você já vai estar cansado. Agora, se você articula bem, você pode fazer 3 lives, 4 lives, sem nenhum esforço na sua voz. Por quê? Você está usando a sua boca do jeito certo. Então, assim, gente, usa a boca do jeito certo. Abre a boca para falar. Abre a boca, meu amigo. Abre a boca, minha Abre filha. a boca, Abre sabe? a Para boca. de preguiça. Articula, Moscatelli. Sem Fala, medo de gente, ser feliz. fala. Sem medo de ser feliz, gente. Tá vendo? Mas é algo simples que impacta demais na sua qualidade vocal e principalmente na retenção da atenção da sua audiência. Então faz muita diferença. E projeta, né? Porque a concha acústica, se Com você certeza. fala, né? E olha, essas habilidades são transferíveis. Tudo que você está aprendendo agora, aqui, você consegue transferir, por exemplo, para uma mentoria. Se uma mentoria a pessoa não consegue te entender, talvez não é porque você não sabe o assunto, é porque você não está falando ao ponto dela te ouvir. Então, assim, o que é? Desculpa, não entendi. Não entendi. Não é que ela não entendeu o conteúdo, ela não entendeu porque você não está articulando. E olha, isso é prejuízo. Você vende alguma coisa, faz tudo perfeito. Quando chega na hora de entregar, a pessoa não entende nada, porque você está com preguiça, você não consegue transferir esse conhecimento. E aí é bem pior o resultado, porque as pessoas vão falar que você está vendendo uma coisa que não está E não cumprindo com a entrega. entrega. Legal. Exatamente. Às vezes Show. só não está abrindo a boca. Então, assim, esse é o segundo erro que faz com que você acabe não retendo a atenção. Bora para o terceiro erro. Eu tenho certeza que o Moscatelli ele já falou um pouco sobre esse erro. Eu tô aqui guardando o Moscatelli para o final, que é a questão do ritmo. O que é o ritmo, Val? É aquelas pessoas, quem não é aquela pessoa que fala no monotom, que ela começa de um jeito, termina daquele jeito, a gente dorme no meio, a gente não sabe como terminou. Porque ela fala sempre no mesmo tom. Gente, a gente precisa variar o tom da nossa Parece fala. o professor de física, né, Val? O professor de física no colégio que dava sono. Não era a física que dava sono, era ele que estava cansado para explicar. Coitado do professor de física, né? Mas era assim, era monotônico. A matéria já era chata, ele ficava tec, 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 tec. Aí eu já contei minha idade, né? No giz. E aí a gente ficava ouvindo isso, o som repetitivo. Na hora que ele tinha que falar, ele falava de um jeito só. Já era uma pessoa mais velha, já não mexia tanto. Então, assim, você vê a importância disso, né? A importância que tem na tua entrega. Sim. E você que veio da área da computação, lá pelo menos eu estudei ali na UFRJ, no núcleo de computação, e lá tem doutores, PhDs, é só essa galera. E eles não têm a menor preocupação com quem está escutando eles, porque eles são pesquisadores, eles não gostam de dar aula, é muito claro isso. Então, eles não... Ele fala do mesmo jeito. Imagina eu de humanas estudando algoritmo. Mas, então assim, o tom que você traz, essa questão de não ficar num tom só está relacionado a uma técnica dentro do meu método que se chama o ritmo. Se a gente pensar no ritmo de uma música, por que é tão bom escutar uma música? Aquela música que você gosta, sei lá, eu gosto muito de música, eu gosto de tudo, na verdade. Mas sim, gosto muito de música clássica, gosto muito de Yanni. Então, assim, são músicas, são compositores que trazem um ritmo, por exemplo, se tiver rolando um samba, se tiver rolando qualquer música, você vai escutar e você vai reconhecer qual é o ritmo. Você fala assim, cara, isso aqui é samba. Existem milhares de sambas por aí, a base é a mesma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. A base do samba é a mesma, mas o que muda é o ritmo. Trabalha uma velocidade diferente, coloca outros instrumentos, então é sempre gostoso escutar aquela música. Então, lembre uma música que você gosta, ela varia o tom, não é a mesma velocidade no início, no meio e no fim. Eu não sei se tem músico aqui assistindo, mas
toco flauta transversal e cantei lírico por muitos anos. Então, o que acontece? A gente tem velocidades diferentes. Tem o início, a parte da introdução, tem a parte que a gente repete. Então, varia a velocidade. Varia o seu tom de voz. E aí a parte de marcação, eu não vou entrar na parte de marcação de sílaba tônica, mas assim, quando você começa uma live, você começa numa energia mais expansiva. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui compartilhando essa tela com o Moscatelli. E nós vamos falar sobre como reter a atenção do seu público pelo poder da fala. Então, assim, foi algo prolongado. Então, assim, eu trabalhei o envolvimento. Quando eu estou compartilhando o conteúdo, eu preciso ser mais assertiva. Então, vocês me veem falando de uma forma muito mais assertiva no momento em que eu estou entregando o conteúdo. Agora, quando eu vou ler um comentário, eu falo: oi, Aline, tudo bem com você? Eu já prolongo. Por quê? Porque se eu for falar com a Aline do jeito que eu entrego o conteúdo, a Aline não volta mais nessa live. A Aline fala: Jesus Cristo, a Valéria tá brigando comigo. Tá agressivosa. Né? Exatamente, desconecta. Então, a gente precisa trabalhar esse ritmo. Então, no início da live, você prolonga, trabalha o envolvimento. Na hora de você entregar o conteúdo, seja mais assertiva. Quando você vai conversar com a sua audiência, prolonga. E termina o final sempre prolongando. Eu agradeço a presença de todos aqui nessa live. Esse momento aqui junto com o Moscatelli foi incrível. Eu aguardo vocês para a nossa live de amanhã. Um beijo, tchau. Viu que eu prolonguei? Porque eu termino com um gostinho de quero mais. Você sempre tem que deixar esse gostinho nas pessoas. Nossa, muito gostoso. A pessoa sabe dar aquele quentinho no coração. E às vezes fica chato, por quê? Porque tem gente que confunde. Tem gente que fala prolongando o tempo inteiro. Eu não levo a sério uma pessoa que fala, do mesmo jeito que ela cumprimentou. Então, gente, hoje eu vou contar para vocês como que reter a atenção do seu público pelo poder da sua fala. Então, ela fala sempre assim. Você não consegue manter a atenção nessa pessoa, porque ela fica muito tempo em cada palavra. Então, varie o ritmo. Ficou claro, Moscatelli? Ainda mais assim, quem faz isso, geralmente, é que tem pouco para entregar e ela tem que prolongar, ela tem que contar a história como se você tivesse todo o tempo do mundo. E a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, assim, se você prolonga no início, sim, faz questão, boa noite, é um prazer, e tudo bem, prolonga no final, é porque foi memorável. E olha, essa live aqui, ela foi incrível, sabe? Foi incrível essa live. Eu tô prolongando um pouco, mas tô prolongando do meu jeito. Eu não vou falar um beijo, gente. É porque não é o meu jeito, é o comunicador. Então, assim, é o jeito que você aplica que tem que se encaixar em você. É você pegar o dos outros e falar assim, pô, vou fazer igual, né? É o que acontece muito. As pessoas tentam repetir, lembrando, fica prolongando durante o... né? É o que eu falo muito, as pessoas vão entregando conteúdo, é quando você chega no final, você fez um resumo, eu fiz um resumo aqui de 2 páginas, e eu escrevo pequeno, sabe? Então, assim, é muito conteúdo, é muita coisa boa, deu para anotar vários pontos, várias sacadas. E quantas vezes você não faz uma live, você não vê uma live onde você não conseguiu nem anotar, você não conseguiu reter. Então, reter é mais do que ter pessoas ouvindo você, elas também conseguirem reter o teu conhecimento. Tá? É uma reciprocidade. Você está doando... É uma conexão. Exato, uma conexão. Perfeito, tem que funcionar para ambas as partes. Quando funciona bem para todo mundo, a outra parte sai ganhando. E você também, porque a gente está aqui, afinal de contas, para o quê? Ajudar vocês a reter mais o conteúdo e fazer com que vocês entreguem um conteúdo cada vez melhor e de uma forma que não precise fazer exercício, com método, com passo a passo e com essas principais coisas. Se você não estava atento, não está atento, utilize no seu dia a dia. É importante. Eu aqui estou prolongando do meu jeito, tá? Val, olha... Obrigada, Aline. A Aline é super comprometida.
Gente, vocês querem essa live aqui? Eu não sei se eu vou deixar salva, não, hein? Só se vocês falarem Será que a aqui gente salva? Não sei. Que Vamos ver que você Vamos ver acha? quantos sim vão aparecer, né? Vocês querem que deixe salva? Vocês vão ouvir novamente? Querem no YouTube? Onde é que vocês querem? Vocês querem aqui no Instagram? Vocês vão rever? A Val? A Conta Val aí está pra gente. disponível. A Val tá disponível lá no perfil dela, tá bem? Se vocês quiserem saber mais. Sim, não, gente, deixa eu contar aqui. O meu perfil está passando por. Eu até coloquei uma no meu stories hoje que eu estou em obras. Eu realmente estou em obras, me estruturando, me reposicionando aqui dentro do Instagram. O Moscatelli é a pessoa que está comigo nesse processo. Então, assim, aguarde, porque vem coisas incríveis aí para vocês. Eu amo de paixão falar sobre fala, compartilhar com vocês, porque eu entendo que quando você é capaz de falar bem, você chega a muitas pessoas, você alcança as pessoas com aquilo que você vivenciou, com todas as experiências que você tem. Então, falar bem é o fundamental, é o mínimo assim que você precisa ter para estar nesse universo, e eu quero estar aqui com vocês. Então, contem comigo, pode me chamar lá no meu direct, contar qual que é a maior dificuldade de vocês. Ainda tá meio bagunçado, você vai falar, não tô entendendo essa menina aqui, mas calma, calma, que vai ficar tudo certinho. Com certeza absoluta. Não tem a menor sombra de dúvida. Mas as portas estão abertas. Gente, vocês gostaram? Vocês gostaram? Manda um coração. Um beijo no coração de vocês. Val, muitíssimo obrigado, tá? Porque, olha, assim, é muito importante, sabe? Eu vejo muita gente perguntando, eu não consigo fazer. Olha, você esclareceu todos os pontos possíveis e imagináveis que cabem dentro desse horário, desse tempo, né? A gente teria que falar muitas horas. Pode acontecer da gente Caraca, fazer 1h30, Moscatelli. o meu Instagram, ele é meio assim, ele deixa as coisas por algum motivo. Até acabar as baterias no meu fone, mas enfim. Mas não vai acabar, não. Olha só. Então, gente, foi muito importante o que a Val disse. E eu dei essa pausa dramática aqui, porque é o seguinte, eu recebo no meu direct muita gente falando que não dá o primeiro passo. E olha, se você anotou tudo aqui e sim, você consegue hoje começar a exercitar, sabe? Eu acho que isso daqui, eu até vou deixar, olha, eu não deixo não, tá? Mas eu acho que isso aqui é tão importante que a Val falou, ela tá reconstruindo lá o perfil dela, tem ela lá para responder para vocês. Eu acho que ela é a pessoa perfeita para poder responder essa dúvida para vocês. Eu tento me esforçar, mas até eu tô aprendendo. Você vê que tem coisas que a gente está sempre aprendendo. Então, vamos dar o próximo passo, gente. É o que ela falou, tem que andar 1% por dia. Vamos andar esse 1%, vamos andar junto. Val, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Eu acredito que eu vou aparecer aqui mais vezes. Vou levar também o Moscatelli. A gente vai fazer essa dobradinha, porque super funcionou. É muito bom ter esse espaço, ter alguém para conversar. Sabe? A gente ganha tempo, a gente consegue explicar de diferentes formas. Então, sempre lembre que você está numa live, que você está em uma conversa. Então, essa nossa conversa foi extraordinária. Muito obrigado pela oportunidade, Moscatelli. Imagina. E um beijo no coração de todos que estão aqui nos assistindo. Gente, um beijo para vocês, um abraço. Eu mandei um beijo porque agora fiz o efeito, efeito espelho. Ela mandou um beijo, eu mandei também. Então, eu mandei um beijo. Um beijo, rapazes, um abraço. Meninas, um beijo. Até semana que vem, terça-feira. Quem sabe a gente não volta nas quintas, mas por enquanto ainda não. Tá bom? Obrigado, gente. Fechado. Tchau, obrigado. Tchau, Moscatelli. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.